E aí, minha tropa? Na área, seu parceiro Bill, pronto para servir mais uma daquelas histórias que misturam dor de cotovelo, investigação digna de Sherlock Holmes e uma vingança servida no ponto. Sabe quando a pessoa acha que é a mais esperta do mundo? Que tá te fazendo de otário e você não tá percebendo nada? Pois é. A esposa do nosso protagonista de hoje voltou de uma viagem de negócios toda felizinha, rindo à toa, achando que tinha enganado o trouxa aqui. Mal sabia ela que a casa dela não só ia cair, como ia ser demolida com o trator. Então, meu povo, ajeita aí na cadeira, segura a pipoca e se prepara para ver como a mentira tem perna curta. Mas a verdade às vezes, vem com um dossiê completo. Era uma terça-feira comum, daquelas que se arrastam preguiçosamente até o fim. Eu estava na nossa aconchegante sala de estar, no nosso apartamento na Vila Mariana, em São Paulo. Um lugar que levamos anos para decorar e chamar de lar. A luz da TV ligada no Jornal da Noite pintava sombras dançantes nas paredes, enquanto eu rolava o feed do Instagram no celular sem muito interesse. O cérebro em modo automático depois de um longo dia de trabalho. Já passava da meia-noite, um horário em que o caos da metrópole costuma dar uma trégua, mas foi nesse silêncio que ouvi o barulho inconfundível do motor do carro dela, um som que eu conhecia tão bem, estacionando na garagem do prédio. Era ela, minha esposa, Amanda, voltando de uma suposta viagem de negócios de 3 dias a Florianópolis. A chave girou na fechadura. Um clique metálico que quebrou a monotonia da noite, e a porta se abriu. O que me chamou a atenção não foi o suspiro de cansaço que eu esperava ouvir, nem o rosto abatido de quem passou dias em reuniões. Foi a atitude dela. Amanda entrou rindo, radiante, com uma energia vibrante que eu não via nela há anos. Parecia que tinha acabado de voltar de férias no Caribe, não de uma maratona de trabalho. Seus olhos brilhavam, e o sorriso não deixava seu rosto. "Oi, querido", disse, a voz cantarolante, enquanto tirava os sapatos de salto alto e os deixava de qualquer jeito perto da porta. A mala de rodinhas foi abandonada ali mesmo, um obstáculo no meio do caminho. "Você não vai acreditar como essa viagem foi uma loucura. As reuniões foram intermináveis, um saco, mas a nossa equipe, arrasou na apresentação final. Vai ser um marco para a empresa, sério mesmo." Eu sorri, um sorriso genuíno, tentando me contagiar com aquele entusiasmo dela. Era bom vê-la feliz. Mas algo parecia estranho, fora do lugar. Ela continuava rindo baixinho, olhando para a tela do celular, os dedos digitando rápido, como se estivesse compartilhando uma piada interna com alguém que definitivamente não era eu. Era um comportamento novo, uma alegria que parecia não me incluir. "Nossa, você parece muito feliz", comentei, tentando soar leve, meio brincando, para disfarçar a pontada de estranheza que senti. "Acho que eu deveria te mandar em mais viagens de negócios, então." Ela riu, mas dessa vez soou forçado, um som oco que não alcançou os olhos. Ela evitou meu olhar, focando na mala como se fosse o objeto mais interessante do mundo. Vou. Vou só tomar um banho e desfazer as malas rapidinho", disse, já se afastando, pegando a mala e seguindo em direção ao nosso quarto. O silêncio que se seguiu na casa foi inquietante, pesado. A risada dela tinha desaparecido, mas a energia estranha, a sensação de que havia algo não dito, continuava no ar, densa e desconfortável. Algo não estava certo. E meu estômago, aquele velho barômetro das emoções, começou a dar sinais de que a noite estava longe de terminar bem. Enquanto a Amanda estava no banho, o som constante do chuveiro abafando o barulho dos meus pensamentos ansiosos, eu fiquei na sala, tentando me convencer de que era tudo coisa da minha cabeça. Talvez a apresentação tivesse sido realmente um sucesso. Talvez ela estivesse apenas aliviada por estar de volta. Mas a imagem dela rindo para o celular não saía da minha mente. A curiosidade, misturada com um mau pressentimento que crescia a cada segundo, me venceu. Eu precisava saber. Fui até o nosso quarto. A mala dela estava aberta sobre a cama, as roupas meio jogadas, um convite silencioso e perigoso. Hesitei por um momento, a mão pairando sobre o zíper. Eu me senti um invasor, um marido desconfiado, o tipo de cara que eu sempre jurei que não seria. Estava violando a privacidade dela, quebrando um pacto sagrado de confiança. Mas a sensação de que algo estava terrivelmente errado era mais forte. Uma voz na minha cabeça gritando que a confiança já havia sido quebrada, só que não por mim. Comecei a mexer nas roupas dela com o pretexto de que estava apenas ajudando a organizar a bagunça. Entre blusas de seda, calças de alfaiataria e alguns papéis de relatório da empresa, meus dedos tocaram uma pequena caixa rígida, embrulhada com um papel de presente sofisticado, preto fosco e amarrada com uma fita de cetim vermelha.
Definitivamente não era do tipo de loja que a Amanda costumava frequentar, nem o tipo de presente que ela compraria para si mesma. Com o coração martelando contra as costelas, peguei a caixa. Era leve, mas parecia pesar uma tonelada nas minhas mãos. Desfiz o laço com um cuidado que eu não sabia que tinha. Dentro, protegida por um papel de seda preto que exalava um perfume masculino caro, estava uma lingerie. Uma peça de renda preta, cara, provocante, cheia de recortes e detalhes que gritavam sedução. Era um estilo que ela nunca, em nossos 5 anos de casamento, havia usado comigo. Nós tínhamos uma vida sexual boa, mas nossas escolhas eram mais pro lado do conforto e da intimidade, não da performance. Meu coração, que já estava acelerado, disparou de vez, batendo descompassado no meu peito, um tambor anunciando a desgraça. Então, meus olhos encontraram um pequeno cartão dobrado, de papel grosso, escondido sob a lingerie. A caligrafia era firme, masculina, elegante. Não era dela. Com as mãos trêmulas, eu o abri. A mensagem era curta, mas cada palavra foi como um prego sendo martelado no meu caixão. Para quando finalmente estivermos sozinhos de novo. Mal posso esperar para tirar isso de você. Ian. Ian. O nome ecoou na minha cabeça. A náusea tomou conta de mim. Senti um gosto amargo na boca, uma mistura de bile e decepção. Quem diabos era Ian? Aquilo não era um descuido inocente. Aquilo não era um presente que ela tinha comprado para si mesma. Aquilo era uma prova. Uma prova fria e calculada de traição. Fechei a caixa e a mala com um cuidado cirúrgico, colocando tudo exatamente como estava. Mas era tarde demais. A desconfiança já tinha virado certeza. A bomba já havia explodido, e eu estava no epicentro, recolhendo os estilhaços da minha vida. O celular dela estava carregando na mesa de cabeceira. Ele ainda usava nossa data de casamento como senha. 1508. Que ironia patética. Um símbolo do nosso começo agora era a chave para eu descobrir o nosso fim. Com uma facilidade que me assustou, como se meus dedos se movessem por conta própria, desbloqueei o aparelho. O aplicativo de mensagens estava aberto. E lá estava ele, no topo da lista, fixado. Ian Reynolds. A foto de perfil era de um cara bonito, bem-sucedido, do tipo que estampa a capa de revista de negócios. A conversa era recente, de poucas horas atrás. Mensagens trocadas durante a viagem dela de volta. Você foi perfeita hoje, dizia uma mensagem dele, enviada enquanto ela estava no avião. Já estou com saudades da sua risada, respondia outra. A lingerie ficou ainda melhor em você do que eu imaginei. Mande mais fotos. E então, o golpe de misericórdia. As fotos. Rolei para cima e encontrei. Fotos da Amanda, no que parecia ser um quarto de hotel de luxo em Florianópolis. Um quarto que eu presumi ser nosso, pago pela empresa, usando a mesma lingerie preta da caixa. Fazendo poses sensuais para a câmera, mordendo o lábio, com um olhar que era pura luxúria. Eram fotos que ela nunca tinha tirado para mim. Eram olhares que eu nunca tinha recebido. Era como se o chão tivesse sumido sob os meus pés. O ar do quarto ficou pesado, rarefeito, difícil de respirar. Cada detalhe do nosso apartamento, cada porta-retratos com nossas fotos felizes, cada objeto que escolhemos juntos, agora parecia uma mentira, uma peça de cenário para a farsa que era a minha vida. Minha esposa, a mulher com quem eu dividia a vida, os sonhos, a cama, a senha do celular, estava vivendo uma vida dupla. E eu, o marido idiota, o cara que a esperava em casa, era o último a saber. O som do chuveiro parou. Meu coração deu um pulo. Eu precisava sair dali. Voltei para a sala, sentei no sofá e peguei meu celular, fingindo estar absorto em alguma coisa, qualquer coisa. Minha mente, porém, estava a 1000 por hora. O que eu faria? Confrontá-la agora? Gritar? Chorar? Exigir explicações? Não. Uma frieza inesperada, cortante, tomou conta de mim. A raiva que subia pela minha garganta era imensa, mas se ela era capaz de planejar uma traição tão bem, com viagens, presentes e fotos, eu seria ainda melhor em planejar a minha vingança. Ou melhor, a minha libertação. Eu não ia dar a ela o gostinho de me ver desmoronar, de se fazer de vítima, de inverter o jogo. Eu precisava de mais. Provas irrefutáveis, que não deixassem margem para desculpas ou mentiras. Quando ela saiu do banheiro, enrolada num roupão, os cabelos molhados, com um sorriso cansado, mas ainda com aquele brilho estranho nos olhos, eu a olhei e sorri de volta. Banho bom? Perguntei, a voz soando assustadoramente normal. Ótimo, precisava relaxar. Ela respondeu, se aproximando e me dando um beijo na testa. O beijo queimou minha pele. Vou só colocar uma roupa e já venho ficar com você. Tô morrendo de saudades.
Também estava com saudades. Menti. Naquele momento, o jogo tinha começado. E eu estava determinado a vencê-lo. No dia seguinte, liguei para um número que um amigo advogado tinha me passado uma vez, para um caso de um cliente dele. Jack, um detetive particular. Um cara direto, voz grossa, sem rodeios. Marquei um encontro numa padaria discreta no centro, daquelas com pouca luz e cheiro de café forte. Passei para ele tudo o que eu sabia. O nome Ian Reynolds, o número de telefone que consegui nas mensagens, as datas da viagem de negócios, minhas suspeitas, a história da lingerie. Quero tudo, eu disse a ele, a voz firme, sem emoção. Fotos, vídeos, registros de hotel, endereços, rotina. Quero saber onde eles se encontram em São Paulo. Quero saber tudo. Não se preocupe com o dinheiro. Jack apenas assentiu, anotando tudo em um pequeno caderno. Entendido. Você quer o pacote completo. Te mantenho informado. Durante os dias seguintes, eu vivi um inferno particular, uma performance digna de Oscar. Fingi normalidade. Ouvi a Amanda contar com entusiasmo sobre os resultados da viagem, sobre como o chefe a elogiou. Sorria dos comentários dela sobre o trabalho, beijava-a à noite antes de dormir, enquanto por dentro eu queimava de raiva e nojo. Cada toque dela parecia falso, cada palavra, uma mentira ensaiada. Ela agia como se nada tivesse acontecido, feliz e animada, planejando nosso fim de semana. E eu, o ator premiado, representava o papel do marido orgulhoso e amoroso, enquanto contava as horas para o relatório do Jack. Era torturante. Eu a observava, tentando encontrar rachaduras na sua fachada, um deslize, mas ela era boa. Muito boa. Não demorou muito. Jack era eficiente. Uma semana depois, ele me ligou. Tenho o material. Me encontre no mesmo lugar. Ele me entregou um envelope pardo, grosso. Dentro, o dossiê completo da infidelidade da minha esposa. A dor era física. Cada foto era uma facada no meu peito. Havia fotos da Amanda e do Ian almoçando juntos em restaurantes caros na Faria Lima durante o horário de trabalho dela. Fotos deles saindo de um motel discreto na Zona Sul. Fotos deles num bar de hotel em Florianópolis, mãos entrelaçadas sobre a mesa, risadas íntimas, olhares cúmplices. E os vídeos? Vídeos das câmeras de segurança do hotel em Floripa mostrando os dois entrando juntos em um quarto, abraçados. E o pior, registros que provavam que a viagem de negócios era, na verdade, uma escapada romântica que eles planejaram por semanas. Ian tinha tirado férias na mesma data. A traição já durava meses. Pelo menos 4 meses, segundo os registros que o Jack conseguiu. Eles se encontravam regularmente em São Paulo e já planejavam uma nova viagem de trabalho para Miami no mês seguinte. Ele, inclusive, tinha uma pasta com o histórico de conversas deles, recuperado de algum backup. Lá, eles falavam sobre mim. Ele não desconfia de nada, é tão ingênuo, Amanda escreveu em uma das mensagens. Logo a gente vai poder ficar junto de vez, meu amor. Só preciso arrumar a casa primeiro. Ian respondeu. Arrumar a casa. Eu era a casa, a segurança, o porto seguro que ela usava enquanto se divertia com o outro. Eu não era um marido, era um idiota útil. A dor era insuportável, mas agora eu tinha o controle. Eu sabia de toda a verdade, de cada detalhe sórdido. E a Amanda, a minha querida esposa risonha, não fazia a menor ideia do que estava por vir. O tempo de ser o marido enganado tinha acabado. A hora do confronto estava chegando, e não seria uma discussão. Seria uma execução. Preparei tudo meticulosamente. Imprimi cópias das melhores ou piores mensagens, das fotos mais incriminadoras. Gravei os vídeos em um pendrive. Organizei tudo em uma pasta preta, como se fosse um relatório de negócios. O relatório do fim do nosso casamento. Salvei cópias de tudo em vários dispositivos, na nuvem, no meu e-mail pessoal. Eu não deixaria nenhuma brecha para ela negar, para ela se fazer de vítima. Uma noite, uma sexta-feira, eu a convidei para um jantar especial em casa. Preparei a mesa, acendi velas. Ela adorou a surpresa. Ah, meu amor, o que eu fiz para merecer isso? Ela disse, me beijando. Eu sorri, o sorriso mais falso da minha vida. Só queria uma noite especial para a gente conversar, respondi. Depois do jantar, chamei-a para a sala. Ela veio, sorridente, taça de vinho na mão, provavelmente esperando que eu quisesse ver um filme ou algo do tipo. Precisamos ter uma conversa séria, Amanda, eu disse, e o tom da minha voz finalmente mudou, perdendo todo o calor. O sorriso dela vacilou, a confusão aparecendo em seus olhos. Coloquei a pasta preta na mesa de centro, entre nós. O som do plástico batendo na madeira ecoou no silêncio. Tem algo que você queira me contar? Perguntei, a voz fria como gelo, dando a ela uma última, mísera chance de ser honesta, de salvar um pingo de dignidade que lhe restava.
Ela hesitou, o rosto de repente pálido, a taça de vinho tremendo em sua mão. Negou com a cabeça, os olhos assustados e já marejados. Não, não sei do que você está falando. Certeza? Insisti. Abri a pasta e espalhei as fotos sobre a mesa de centro. Fotos dela com o Ian, rindo, se beijando, de mãos dadas, saindo do motel. Estas são da sua viagem de negócios a Florianópolis. E estas outras são dos seus almoços de trabalho aqui em São Paulo. Você reconhece? Perguntei, saboreando o pânico que tomou conta do rosto dela, a cor sumindo de suas bochechas. Eu. Eu posso explicar. Ela gaguejou, os olhos arregalados, pulando de uma foto para outra, o cérebro tentando encontrar uma mentira que a salvasse. Não precisa, interrompi, pegando o controle da TV e colocando o pendrive. Na tela de 55 polegadas, em alta definição, o vídeo mudo do elevador do hotel começou a rodar. Ela e o Ian abraçados, se beijando apaixonadamente antes de entrarem juntos no quarto. Você me mentiu, me traiu, e achou que eu era um idiota que nunca descobriria. Amanda desabou. A taça de vinho caiu da sua mão e se espatifou no chão, manchando o tapete claro. O choro veio, convulsivo, as súplicas, os pedidos de desculpas. Disse que simplesmente aconteceu, que estava confusa, que me amava, mas que o Ian oferecia uma emoção que ela tinha perdido. Mas as palavras dela, as desculpas esfarrapadas, só me enfureceram mais. Simplesmente aconteceu? Gritei, a frieza dando lugar a toda a raiva acumulada por semanas. Você planejou isso por meses, Amanda. Você mentiu olhando nos meus olhos. Você riu na minha cara quando voltou da sua viagem. Você me chamou de ingênuo nas mensagens com ele. Você estava planejando me deixar. Acabou. Eu quero o divórcio. Acabou. Saí de casa naquela noite, deixando-a em meio às lágrimas, ao vinho derramado e às provas da sua traição espalhadas pela mesa. Fui para um motel barato de beira de estrada, carregando apenas uma mochila, a pasta preta e o peso de um casamento destruído. Mas pela primeira vez em semanas, eu senti um alívio profundo, uma clareza cortante. A incerteza tinha acabado. Agora era só o recomeço. O processo de divórcio foi surpreendentemente rápido. Com o dossiê que eu apresentei ao meu advogado, a Amanda não teve como contestar. Não houve briga, não houve drama no tribunal. Ela sabia que qualquer tentativa de se fazer de vítima seria aniquilada pelas provas. Dividimos os bens conforme a lei mandava, e eu fiz questão de ficar com o nosso apartamento. Era o mínimo que ela me devia, um lugar para reconstruir minha vida a partir das ruínas que ela criou. A história, claro, não parou por aí. Jack, o detetive, descobriu que Ian também era casado. Entreguei essa informação ao meu advogado, que por uma coincidência do destino, conhecia o advogado da esposa do Ian. Em pouco tempo, a outra ponta traída da história ficou sabendo de tudo, com direito a uma cópia anônima do meu dossiê. A esposa do Ian não foi tão silenciosa quanto eu. Ela tornou tudo público. Postou nas redes sociais, marcou a empresa onde os dois trabalhavam, expôs o caso para os chefes. A reputação da Amanda e do Ian foi para o lixo. Ambos foram convidados a se retirar da empresa para evitar mais escândalos. Não senti pena, nem satisfação. Sinceramente, já não era mais problema meu. Eu foquei em mim. Reconectei-me com amigos que eu tinha deixado de lado por causa da rotina do casamento. Voltei a jogar bola nas quartas-feiras, a fazer trilhas nos fins de semana com a galera do trabalho, a ler os livros que estavam empilhados na minha estante. Comecei a fazer terapia para processar a raiva e a dor. Aos poucos comecei a me sentir vivo novamente. O cinza da minha vida foi ganhando cor. Comecei a redescobrir quem eu era sem a Amanda. Uma noite, alguns meses depois, eu estava em uma cafeteria perto de casa, um lugar que eu gostava de ir para ler em paz, quando uma mulher sentou-se na mesa ao lado. Ela estava tão absorta no livro que lia que, ao gesticular, derrubou um pouco de café na própria blusa. Nós dois rimos da situação, uma quebra espontânea no silêncio do lugar. O nome dela era Raquel. Sua risada era genuína, sua conversa, fácil e inteligente. Falamos por horas sobre os livros que estávamos lendo, sobre filmes, sobre a vida maluca em São Paulo. Pela primeira vez em muito tempo, senti uma conexão real, despretensiosa. Trocar números de telefone com ela, no final da noite, foi o primeiro passo para um novo começo. A traição da Amanda me feriu profundamente, não vou negar. Deixou cicatrizes que talvez nunca desapareçam por completo. Mas não me destruiu. Pelo contrário, me tornou mais forte, mais seguro de quem eu sou e do que eu mereço em um relacionamento. O fim do meu casamento não foi a traição em si, não foi a descoberta. Foi o recomeço que veio depois. Foi a chance de encontrar a felicidade de verdade.
não a felicidade de fachada que eu achava que tinha. E aí, minha tropa? Que reviravolta, hein? Nosso mano fez certo em investigar tudo em silêncio e preparar o bote? Ou devia ter confrontado a Amanda na hora que achou a lingerie? A vingança da esposa do amante foi merecida? E o mais importante, vocês acham que um novo amor, como a Raquel, pode curar as feridas de uma traição dessas? Solta o verbo nos comentários, deixa aquele like para fortalecer e se inscreve no canal para não perder mais nenhuma história. Valeu, fui!